Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo e vejamos o que temos para a nossa aula. Aula de número 18, olha só, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, vamos ao início da revisão? Muito bem, pessoal, vamos aqui para o nosso momento aqui de revisão. Vem aqui comigo porque vamos relembrar aqui alguns temas que nós abordamos aqui ao longo da nossa unidade, né? E vamos começar aqui falando de fatores de aumento e fatores de desconto, tá bom? Lembrando, né? Lembrando que fatores de aumento, pessoal, ele é um número, ou de desconto, ele é um número, né, que nos ajuda a calcularmos o aumento, em especial quando nós temos aumentos sucessivos, tá bom? Ou melhor, aumentos ou descontos sucessivos, ou até mesmo um aumento e depois um desconto, mas também isso sucessivamente, tá bom? Então, bora relembrar o que é esse fator de aumento, hein? Na cartela aí, ó. Bom, para calcular um fator de aumento, some 1, a taxa de aumento percentual expressa na forma decimal. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos representar aqui um aumento de 20%. Ó. Aumento de 20%, a gente vai pegar o número 1, porque é 1, professor, 1 porque ele é o todo, ele é 1 representa 100%, tá legal? Em decimal, 100% igual a 1. Bom, 20% em decimal, pessoal, é mesmo que 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,20. E aí esse fator de aumento referente a 20%, ele é igual a 1,20, ou simplesmente 1,2. Bom, nós falamos de fator de aumento, mas também falamos de fator de desconto, ou fatores de redução, tá bom? Que equivale à mesma coisa. Para calcular um fator de redução, ou fator de desconto, subtrai a taxa de redução percentual, expressa na forma decimal, de 1. Vamos subtrair, né, esse fator de redução, esse percentual de redução de 1. Olha como fica aqui, ó. Por exemplo, uma redução de 20%. Qual é o fator que representa uma redução de 20%? Como é que a gente identifica esse fator? Faz isso aqui, ó. Pega o número 1, subtrai 0,20, que é a mesma coisa que 20%, mas é escrito na forma decimal. E fazendo esse cálculo, nós temos aí 0,80 ou simplesmente 0,8. Tudo bem? Só para a gente lembrar aqui, eu vou voltar aqui nessa cartela aqui, ó. Imagina que eu tenho 100 reais, olha só, imagina que eu tenho 100 reais e sofrer um aumento de 20%. Quanto é que é 100 reais com aumento de 20? É só você fazer 100 vezes 1,20, porque o fator de aumento de 20% é igual a 1,20. Fazendo esse cálculo, nós temos 100 vezes 1,20, multiplicar por 100 é só andar com a vírgula para a direita duas casas, nós temos isso aqui, ó, seria 120 reais. Tá legal? Bora pensar aqui no fator de redução? Imagina agora que eu tenho 100 reais e esses 100 reais sofreu uma redução de 20%. Qual é esse valor após essa redução? Bora pensar com 100 reais que a coisa fica fácil. Ó. 100 que multiplica o fator de redução. Mas quanto é o fator de redução de 20%? Ele é igual a 0,80 ou simplesmente 0,8. 100 multiplicado por 0,80, lembra? Multiplicar por 100 é só andar com a vírgula duas casas para a direita. Ficamos então aqui, ó, com 80. E por se tratar de dinheiro, tá bom? Vamos considerar sendo 100 reais, então ficaríamos aí com 80 reais. Beleza? Bom, bora continuar, porque vamos pensar isso numa situação, um problema, num contexto significativo. Bora pensar aqui, ó. Acompanha só a situação que o professor vai mostrar para você aqui, ó. Vejam só. Olha aí, alunos. Imagine que você é produtor de açaí em Manaus e no início do ano, mais precisamente em janeiro, o quilo do seu açaí estava sendo vendido por 15 reais. Olha só. Mas, ó, com a chegada de fevereiro, a demanda pelo açaí explodiu na nossa região. E essa alta procura fez com que o preço aumentasse 10%. Olha só, o preço era 15, aumentou 10% em relação ao preço de janeiro. Mas olha só, continuando a nossa situação, nosso contexto, né? Por outro lado, em março ocorreu uma superprodução de açaí em todas as regiões. Isso inundou o mercado, né? Encheu o mercado com a produção. Bom, gerando um excesso de oferta, tudo bem? Então, olha só,
essa situação forçou o preço do seu açaí a diminuir 20% em comparação com o preço que ele tinha lá em janeiro. Lembra? Lá em janeiro custava R$15. Olha o contexto, ó. Bora pensar. Custava R$15, sofreu um aumento de 10%, certo? E depois ele sofreu uma redução de 15%. Como é que a gente sabe? Como nós podemos identificar o valor final desse produto após esse aumento e após essa redução? Aí você diz, professor, eu vou calcular isso separadamente aí, né? Calculo os percentuais separadamente. Bom, digo a você que não é para fazer assim, tá bom? Porque você aprendeu aqui com a gente usar o que nós chamamos de fator de redução e fator de aumento. E usando os fatores de redução e de aumento, o cálculo fica muito mais tranquilo, tá bom? Então, acompanhe na tela, embora resolver junto essa questão. Bom, temos aqui na cartela, o preço do açaí custava R$15, certo? Mas ele sofreu um aumento, né? Um aumento de quanto? Um aumento de 10%, certo? Mas como escrever um aumento de 10%, né? Na forma... Como escrever um aumento de 10%? Bom, o aumento de 10% ele vai pegar um número 1, né, mais 10% em decimal, pessoal, é 0,1, tá bom? Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que esse fator de aumento ele é igual a 1,1, porque 1 mais 0,1 é 1,1. Mas aconteceu uma outra coisa. Aconteceu uma redução, não foi? Aconteceu uma redução. De quanto foi essa redução? Uma redução de 20%. De acordo com o contexto, nós contamos aqui a situação problema para você. Como ficaria o fator de redução de 20%? Bom, de 20% é 1 menos 0,2, tá bom? 20% em decimal é 0,20 ou simplesmente 0,2. Fazendo esse cálculo, 1 menos 0,2, nós obtemos 0,8. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó, olha para cá. Ó. Como é que a gente calcula agora, né, o valor final do preço do açaí? Já sabemos, uma vez que nós já temos aí o fator de aumento e o fator de redução. Que aconteceu aí em março, de janeiro para fevereiro, depois a redução que aconteceu em março, tá bom? Bom, para calcular esse valor, pessoal, basta a gente pegar o valor do produto, no caso, o valor inicial de R$15, e multiplicar pelo fator de aumento e multiplicar também pelo fator de redução. Olha na cartela como é que fica, veja só. O valor final, tá bom? O valor final, só vou colocar aqui, o valor final, após todo esse acontecimento, né, que aconteceu aí, de aumentar e depois diminuir, aumentar 10% e depois diminuir, reduzir 20%, fica o seguinte, ó, R$15 multiplicado pelo fator de aumento de 1,1, multiplicado pelo fator de desconto, que agora é de 0,8, certo? E aí, pessoal, vamos fazer esse cálculo, 15 vezes 1,1 multiplicado por 0,8. E aí nós vamos ter como resposta ó, esse valor final igual... Bom, fazendo essa multiplicação, meus queridos alunos, nós ficamos com R$13,20, tá bom? Então, R$13,20. Esse aqui, ó, é o valor que será vendido o açaí, né? Após um aumento de 10% e depois uma redução de 20%. Tudo bem? Bom, essa aí, pessoal, é uma boa dica para você calcular valor de produtos, né? Quando há aumentos ou descontos sucessivos. Pegue o valor do produto e multiplique, seja pelo fator de redução, seja pelo fator de aumento, quantos aumentos ou desconto aconteceu nesse processo. Tudo bem? Bom, mas olha só, também falei para vocês nessas aulas sobre funções e seus gráficos. Tudo bem? E aí, você deve ter aprendido, né, observado que para construir um gráfico de uma função, nós precisamos identificar alguns pontos, certo? E esses pontos fazem como temos como referência, precisamos construir, para termos esses pontos, nós construímos uma tabela. É uma boa maneira para poder construir o gráfico. Então, na tela, olha o que nós temos aí. Uma função é como uma regra que liga os valores de x aos valores de y. Vamos construir o gráfico da função y igual a 2x? Bom, vamos considerar, pessoal, que o domínio dessa função
é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais, tá bom? E aí, ó, temos aqui uma tabela e vamos identificar os pontos para poder preenchermos esse gráfico. Construímos o gráfico, certo? Então, vamos considerar x sendo zero. Se o x for zero, nós vamos ter aqui ó, que o y é igual... que y é igual a 2 vezes zero. Sendo assim, nós vamos ter o ponto 0 e 0, porque 2 vezes 0 é 0. Vamos considerar x sendo 1, nós vamos ter que o y vai ser igual a 2 vezes 1. Então, nós vamos ter o ponto 0 e 2 vezes 1, que é 2. Tudo bem? Bom, posso considerar também o x sendo 2, tá bom? Se o x for 2, nós temos y igual a 2 vezes 2. Bom, o x... Perdão, pessoal, só um detalhe aqui, para você ajeitar o negócio bem aqui. Aqui, só vai apagar para poder ajeitar aqui, tá? Bom, nesse caso aqui o x é 1, tá bom? E agora aqui o x é 2, né? E o y agora vai ser 2 vezes 2, que é 4, tudo bem? Bom, se o x for 3, ó, se o x for 3, nós vamos ter y igual a 2 vezes 3. Isso quer dizer que o x é 3 e que o y agora é 6. Temos os pares ordenados, ó. Vamos lá no nosso velho conhecido plano cartesiano e vamos representar esses pontos no plano cartesiano. Nós vamos depois ligar esses pontos. Ligando os pontos, nós vamos ter aqui, então, o gráfico da nossa função. Tá legal? Então, nós temos lá o ponto 0, 0. Tá aqui ele, ó, 0, 0. Nós temos também o ponto 1 e 2. Temos o ponto 2 e 4. E temos também o ponto 3 e 6. Ligando esses pontos, nós temos o gráfico que representa a função, né, a função y igual a 2x. Certo? Pronto, temos aí o gráfico da nossa função. Lembre, para construir o gráfico, construa uma tabela, identifique os pontos, depois vai lá no plano cartesiano, localiza esses pontos no plano cartesiano e aí você traça o gráfico da função. Beleza? Bom, pessoal, mas eu falei também aqui sobre determinar a lei de uma função, né, dado uma situação problema, certo? E aí, vamos relembrar isso aqui como uma situação problema aqui? Bem aqui no contexto. Vejam só. Lucro de um vendedor ambulante. O contexto é esse. Um vendedor ambulante tem um custo fixo de R$30 por dia e ganha R$2,50 por cada produto vendido. Tudo bem? Qual a lei da função que representa o lucro total dele em um dia em função do número de produtos vendidos? E na letra B, ó, quanto ele lucra ao vender 30 produtos? Bom, primeiro, pessoal, bora entender o que é lucro, né? Precisamos entender o que é lucro. Mas olha só, qual a lei da função? Está aí na nossa letra A. Bora continuar aqui que temos aqui um passo a passo. Compreender o que é lucro. Lucro é igual a receita menos custo, certo? E receita, pessoal, é aquele valor que foi... que a empresa conseguiu ganhar com a venda dos produtos, tá bom? E a gente costuma dizer que receita é o valor total que o vendedor ganha vendendo produtos. Se ele vender X produto, acompanha aí, ó, se ele vender X produto, a receita será 2,50 vezes X, certo? Então, nós representamos a receita sendo R de X. A receita depende da quantidade de produto que nós representamos pela letra X. Então, 2,50 vezes X, tudo bem? Continuando, o custo. O custo nada mais é do que o valor que ele gasta por dia, aquele valor fixo, tá bom? O custo é a parte fixa da situação. E ele já disse que na situação problema ele tinha um custo de R$30. Bora montar a função. A função que representa o lucro, ela é dada por L de X, que é igual a receita, né, que é quanto ele vende, tá aqui Rx, certo? Menos o custo. Essa é a função que representa o lucro. Mas a receita... ela já sabemos, ela é dada por 2,50 vezes x. Está aqui, ó. Então, a função que representa o lucro, né, ela é exatamente o que nós temos aqui, ó. L de x igual a 2,50 vezes x menos 30. Essa é a função do lucro. Mas tinha a letra B? Tinha a letra B na nossa questão? Como momentei. Então, pessoal, temos aqui a nossa função que representa o lucro. Mas tu lembra que na letra B pedia para a gente representar, para a gente determinar o valor, o lucro referente a 30 produtos, certo? Esse lucro, pessoal, a gente faz assim, ó. Se eu quero saber de 30, vamos fazer aqui, ó. L de 30, que é igual a 2,50 vezes
30, porque é 30 produto na letra B, lembra? Menos 30, certo? Fazendo esse cálculo, L de 30 é igual 2,50 vezes 30, pessoal, nós temos 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, então nós temos 75, menos 30, certo? Esse 30 é esse cara aqui, ó. Então, o lucro da venda de 30 produtos é igual a 45. Eu vou colocar aqui 00, porque nós estamos tratando aqui de dinheiro, né? É o lucro. Então, vou deixar até marcadinho aqui para a gente não se perder na cartela. Então, o lucro de 30 produtos equivale a R$ 35, certo? Bom, bora continuar aqui, pessoal, porque nós também falamos aqui de um assunto muito importante. Nós falamos de fatoração. Fatorar nada mais é do que escrever, né? Escrever um polinômio na forma de um produto de fatores, certo? E aí tem uma técnica, tem uma maneira que precisa ser observada para que nós possamos fatorar um polinômio. Tudo bem? E aí eu vou fazer aqui 2 exemplos aqui para a gente relembrar esse critério de fatoração, tá bom? Mas tinha um passo a passo, a gente falou na aula que dizia assim, olha, identifique o fator comum, certo? Depois, divida cada termo do polinômio por aquele fator comum que já foi identificado. E depois escreva isso na forma de um produto, certo? Mas acompanhe na tela aqui a nossa questão. Fatore 16x mais 8. Aí, professor, cadê aqui o fator comum, né? Quem é fator comum aqui entre esses dois números? Bom, perceba que não há fator comum que se refere à variável, porque tem variável x aqui, mas aqui não tem. Então, não tem fator comum referente à variável. Mas você concorda? Olha o que eu vou mostrar para você. Você concorda que 16x mais 8, eu poderia reescrever o número 16 na forma de um produto de fatores, escrevendo sendo 2 vezes 8 vezes x, olha só, 2 vezes 8 vezes x, mais 8. Escrevemos aqui o número 16 na forma de um produto de fatores. Agora, olha para cá, tem fator comum aqui? Tem, ó, o número 8, certo? Dito isto, para escrever ele em evidência, você pode só fazer assim, ó, presta atenção, pega o 8 e coloca aqui na frente, ó. Ele é o fator comum, coloca ele em evidência. E multiplica meio que pelo que sobrou, ó, 2. 8 dividido por 8 é 1, tá bom? Bom, só para lembrar aqui rapidinho, o que nós tínhamos aqui, de acordo com a regra, diz assim, ó, pegue a expressão e divida pelo fator comum, certo? Melhor, pegue o polinômio e divida pelo fator comum. Qual o fator comum? É o 8. Então, divido isso por 8, isso aqui por 8. Assim fica mais fácil para você enxergar esse resultado, tá bom? E aí, ó, quando divido 8 por 8, ó, simplificou, deu 1. Simplifica esse 8 por 8, aqui também ficamos com 1. Por isso que nós ficamos aqui ó, com 8, que multiplica 2x mais 1. Beleza? Então, faz isso. Ó, identifica o fator comum, divide cada termo pelo fator comum, tá? E depois escreve ó, o fator comum na frente, multiplicado pelo resultado da divisão de cada termo pelo fator comum, e nesse caso dentro de um parêntese, para ficar bem organizada aí essa fatoração. Beleza? Tem mais aqui uma questão para a gente fazer, ó. Letra B. Fatora a expressão 10x mais 15y. 10x mais 15y vai dizer de novo, professor, cadê o fator comum? Né? Eu tenho aqui x, tenho y. Não tem fator comum referente às variáveis, certo? Mas olha de novo. Nós podemos reescrever, os coeficientes da variável, o coeficiente da variável x e o coeficiente da variável y em forma de um produto de fatores. Poderia escrever assim, sendo assim, ó, 10 sendo 5 vezes 2 vezes x. Mas o 15, ó, nós poderíamos fazer e reescrever como um produto, sendo 5 vezes 3 vezes y. Concorda, professor? 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Feito essa distribuição, né, do número 10 e do número 15 em um produto de fatores, ficou fácil para você enxergar aqui o que tem em comum, certo? É exatamente o número 5. Vamos colocar bem para cá agora. Pela regra, pessoal, a maneira de você identificar a resposta, né, reescrever a resposta na forma de produto de fatores, você pega aqui, ó, cada termo, divide pelo fator comum, que no nosso caso aqui é 5. Ó. Fazendo essa divisão, 5 dividido por 5, ó, sobrou 1, tá bom? Então, diminuiu. 5 dividido por 5
1. Ó, aqui, ó, você coloca o número 5, tá bom? Multiplicado pelo que sobrou após a divisão, multiplicado por 2x mais 3y. Pronto, escrevemos aí 10x mais 15y na forma fatorada, né? Então, meus queridos alunos, era isso que o professor tinha para revisar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e até a nossa próxima aula.